Ora, sejam todos então bem-vindos. Vamos então falar agora sobre estrutura neste novo episódio e para ilustrarmos então aqui o que é a estrutura de mercado, já tínhamos visto um pouco no episódio anterior que o mercado movimentava-se por ondas e desde já peço desculpa pela minha voz, é que estou um pouco doente e fica assim uma voz mais rouca. Então, no último episódio vimos que o mercado movimentava-se por ondas, isto no mercado, em subida ao mercado, sobe, desce e volta a subir, isto porque sabemos que todas estas movimentações são para ir buscar liquidez, para continuar a subir. Então, agora vamos definir o que é a estrutura de mercado. E a estrutura de mercado vamos então definir como 3 tipos de estrutura. Esta vamos chamar de estrutura bullish, que é uma estrutura de subida. Ok? Esta vamos então chamar de estrutura bullish. Isto é o nome que se dá ao tipo de estrutura de subida. E esta estrutura vamos chamar então de estrutura bearish. Ok? Temos então aqui os dois tipos de estrutura principais. Depois vamos ter então outro tipo de estrutura, que vamos colocar aqui mais um bocadinho ao lado. Que é a estrutura lateral. Ok? Isto demonstra então um mercado em consolidação, o que significa que o mercado não está a criar movimentos de expansão bullish ou movimentos de expansão bearish. Significa que não está em nenhum destes tipos de mercado. Ok? Agora vamos começar a entrar um bocadinho mais ao pormenor aqui a nível de estrutura. E começando então a entrar aqui um bocadinho mais ao pormenor. O primeiro ponto que nós vamos ver é que quando o mercado então faz um movimento de expansão para cima, cria aquilo que nós chamamos de um higher high, ok? Ou um alto. Quando o mercado começa a fazer este movimento de pullback ou movimento de ganho de liquidez novamente, chamamos então a este movimento de pullback e a este ponto aqui, que dá origem a um ponto mais alto, ok? E este aqui será então o higher low, ou seja, significa que numa movimentação de subida, este é a parte mais baixa. Então, quando criamos uma nova expansão no movimento, ok? Quando quebramos então este ponto aqui atrás, este é um novo high, ou seja, este é um novo higher high, e quando fazemos então o pullback, este aqui é considerado então o higher low, e assim sucessivamente, higher high, higher low, higher high, ok? Numa estrutura inversa, ou seja, quando começamos a fazer movimentos de expansão bearish, este aqui é considerado então o lower low. Quando começamos o movimento de pullback para continuar a descer, este aqui é o lower high. E assim que quebramos aqui este antigo low, este passa então a ser o lower low. E assim sucessivamente, lower high, lower low. Ok? Este é o tipo de estrutura então que vamos lidar. Aqui na estrutura lateral nós não vamos então dar nenhum nome, ou seja, não vai haver high low. Vamos simplesmente chamar de estrutura lateral e depois mais à frente iremos falar um pouco sobre isso. Agora, um dos pontos mais importantes é quando é que uma estrutura bullish passa a uma estrutura bearish e assim sucessivamente. E essa é a parte em que a maioria dos traders tem até dificuldade em perceber. Então, quando o mercado está nesta movimentação, o mercado está numa estrutura bullish. Mas depois acontece que podemos ter algo como isto. E aqui a questão, em primeiro lugar, é o que é que o mercado está a fazer. E se nós tentarmos trazer isto para a parte literal, é que o mercado faz então um novo higher high, higher low, o que significa que aqui ganhou a liquidez para um novo movimento. Aqui começa a faltar liquidez, ele entra numa fase de pullback para ganhar nova liquidez, atinge então uma nova movimentação, vem abaixo para ganhar liquidez,
mas não tem liquidez suficiente para continuar e criar um novo high. O que é que ele faz? Vem abaixo deste low, ok? Este aqui seria o higher low e o mercado vem abaixo deste ponto. Porquê? Porque significa que esta base aqui não lhe deu a liquidez suficiente para ele subir. Então esta base não produz a liquidez, ele vem abaixo. E ele aqui embaixo então poderá pegar e fazer isto, ok? E continuar então aqui numa estrutura bullish. No entanto, também poderá acontecer o contrário, em que o mercado nesta zona aqui simplesmente não consegue novamente ganhar liquidez e vem abaixo. A partir do momento em que nós quebramos este ponto, estamos numa estrutura bearish. Porquê? Porque é este ponto? Bem, porque este aqui foi o higher low que nos criou um higher high. Ou seja, tudo aquilo que está dentro desta região, aqui, entre este ponto e este ponto, são movimentações que nós vamos chamar de movimentações internas, ok? Ou seja, interessa-nos sempre perceber qual é a movimentação geral, e a movimentação geral foi esta. A movimentação interna é esta. Mas quando esta movimentação quebra o high, então qual é a movimentação externa? Passa a ser esta. E tudo o resto passa a ser movimentação interna. É importante nós percebermos isto e revejam esta parte do vídeo as vezes que forem necessárias, porque é importante e vamos pegar muito nesta parte daqui para a frente. E então o mercado volta a fazer a mesma coisa, volta a falhar, a criar um novo high, mas de repente agora vem aqui em baixo e vai acima. Em que estrutura é que estamos neste momento? Bem, como quebramos a estrutura externa, estamos neste momento numa estrutura bearish e a parte externa passa a ser então esta. Esta passa a ser então a parte externa. E aqui voltamos a aplicar tudo aquilo que aprendemos aqui nesta movimentação, que é fazemos um pullback em busca de liquidez, novamente, e aqui falhamos a criação de um novo low, que significa que esta zona não produziu liquidez. O que é que vamos fazer? Vamos acima. E então o mercado desce novamente. Ok? E então temos aqui, vamos apagar esta parte. Esta aqui foi uma movimentação externa, esta aqui foi interna e esta agora é nova movimentação externa. E basicamente é assim que o mercado se move a nível de estrutura. Vamos agora ver exemplos em mercado real onde isto acontece, ok? Não se esqueçam deste exemplo. E vamos precisamente puxar aqui então este exemplo, ok? Então aquilo que nós temos aqui é, criamos um high, viemos fazer o pullback. O que é que fizemos aqui? Falhamos a criação então de um high, que significa que esta zona não produziu liquidez. O que é que vimos? Vimos abaixo. Mas o que é que acontece? Falhamos na mesma a criação de um high. E fazemos aqui então a quebra de estrutura. Se vocês às vezes colocarem isto em gráfico de área, conseguem ter uma melhor percepção então da movimentação. Então víamos que esta movimentação era a movimentação externa, até que foi quebrada aqui e passa a ser esta a movimentação externa. Ok? E é isto basicamente que o mercado oferece sempre, é este tipo de movimentações. E depois vemos aqui movimentações mais pequenas, como esta movimentação aqui.
vimos acima, vimos abaixo, vimos acima, vimos abaixo, vimos acima e assim sucessivamente. Precisamos ter isto bem em consideração para perceber então como é que a estrutura é aplicada, ok? Vocês às vezes olharem assim um bocadinho para o gráfico parece-vos um pouco confuso. Se olharmos aqui para esta zona, que estrutura é que temos aqui nesta região? Pois bem, temos aqui uma estrutura lateral, ok? Então, este é o exemplo de uma estrutura lateral. Evidentemente aqui estamos a olhar para uma estrutura lateral que durou desde março de 2015 até dezembro de 2016, o que significa que estivemos aqui num período de estabilização. No entanto, se nós olharmos para o mercado numa forma geral, então temos aqui novamente uma estrutura, reparem aqui. Viemos bearish, fizemos o pullback, criação de um novo low, aqui fizemos esta movimentação assim de pullback, falhamos a criação de um novo low, o que é que significa? Que não tivemos liquidez, quebramos então aqui a estrutura, começando então a fazer estas movimentações, ok? E o mercado acaba por subir, 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 ok? Então esta é a representação gráfica de um tipo de estrutura deste género. Para vos apoiar nesta parte, e como sei que poderá às vezes ser difícil, vocês podem utilizar este tipo de bolinhas para identificar os highs e os lows a serem formados, que é o que eu utilizo. Por uma questão visual é bastante mais interessante. E irmos marcando então aqui os pontos que são importantes na estrutura, ok? E isto aqui é uma estrutura externa. No próximo vídeo vou-vos então mostrar o que é uma estrutura interna.